pelos deputados Pang Chuan e outros. Vou convidar também o reitor Song para responder a sua pergunta. Nas três instituições de ensino superior, aqui são os três responsáveis, os três reitores, e especialmente quando a formação de talentos ou formação de quadros qualificados. Diferentes instituições têm diferentes políticas, mas estamos aqui, todos, para abordar os temas que têm a ver com o ensino superior. Primeiro é o recrutamento ou a inscrição dos estudantes. Em nome da Universidade de Macau, gostaria de falar um pouco as políticas da nossa universidade através das diferentes políticas a partir de 2018. Nos últimos 3 anos, ou seja, de 2018 até este ano, nós já estamos a aumentar mais de 1.500 estudantes. Sob as instruções do governo, no próximo ano, nós também vamos continuar a aumentar o número de estudantes. Neste aspecto, vamos primeiro garantir as vagas para os estudantes locais e depois é que vamos aumentar o número de vagas para os estudantes no exterior. Por isso, na inscrição dos estudantes, vamos primeiro dar prioridade aos estudantes locais. E quanto à transferência das escolas, ou, por exemplo, nesta época da epidemia, como é que nós podemos garantir o procedimento de inscrição? Nós também temos um plano. Se as pessoas preferem ficar aqui em Macau, nós vamos também acolher este grupo de estudantes que originalmente tinha o plano de estudar no exterior, mas depois, por causa da epidemia, escolher ficar aqui em Macau e estudar aqui em Macau. E nós também vamos aumentar as vagas por mais de 2.000 e o número total de estudantes atingir 15.000 para os estudantes locais. E que nós também vamos continuar a aumentar as vagas para os estudantes no exterior e os estudantes da China. Há pouco o senhor secretário me respondeu já sobre a formação de amor pela pátria e amor por Macau. E por isso também quando a formação de Constituição ou de lei básica e a sua promoção através de diferentes atividades, nós vamos continuar a reforçar a promoção desses aspectos. Eu e os outros regidores também referimos sobre os diferentes casos em diferentes instituições, mas para a Universidade de Macau, em 2019, nós também temos novos cursos, especialmente que têm a ver com a inovação neurológica, ou matemática aplicada, comércio, análise e diferentes cursos de licenciamento que são novos. E também sobre a inteligência artificial, estratégias que têm a ver com, por exemplo, a área da medicina. E no próximo ano, com a aprovação da comissão de direção, nós também vamos acrescentar mais novos cursos sobre, por exemplo, educação inteligente, sobre a área financeira e sobre a gestão de empresas. Antes, nós também tínhamos promovido o TPA e que nós também recebemos bons resultados quanto à inscrição do número de estudantes. TPA, nós também vamos continuar a promover, por exemplo, o curso de doutoramento na gestão de empresas, TPA. Proteção ambiental também é um curso muito importante. E também estão a ver com muitas áreas, por exemplo, material ecológico, o ambiente, urbanismo. Nós também temos um curso de engenharia civil e que tem algumas disciplinas que têm a ver com a ecologia, ou a engenharia ecológica. Ecologia, engenharia, tratamento de águas residuais, ou engenharia ambiental, engenharia de construção. Por isso, nós também temos cursos destes géneros.
E também temos cursos que têm a ver com ecologia marítima, área hidráulica. Vamos também definir diferentes cursos depende da situação de Macau. E depois a industrialização. Sabemos que a industrialização também tem a ver com o desenvolvimento econômico de Macau e tem a ver com a formação de talentos. As instituições de ensino superior também temos, por exemplo, laboratórios de referência nacional instalados nas nossas universidades. Estamos também sempre a destacar o ponto de inovação tecnológica e também de promover a industrialização e transformar os resultados de investigação em indústria. Nós também temos bases e também temos centros de incubação de inovação. Também temos empresas da área. Alguns já começaram o seu investimento, por exemplo, o investimento dos fundos de anjo. O centro de incubação também está a ser subordinado pelo Ministério e com cooperação das instituições de ensino superior de Macau. É reconhecido pelo Ministério do Estado. Por isso, é através desses três âmbitos, aumentar o número de vagas de inscrições e também de disponibilizar mais cursos e fazer a industrialização. Esses três rumos são as nossas medidas na área de ensino superior. Muito obrigado pelo apoio prestado às nossas instituições. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou continuar a responder à pergunta do Sr. Deputado Lam Luan Wai. Relativamente à Lei Básica e à Constituição, quanto ao ensino não superior, nós temos a formação de professores para conhecerem melhor a Lei Básica e ainda a Constituição. Porque estes diplomas têm um articulado mais complexo e dificulta a compreensão, bem como o seu domínio. Pelo que, através da DESAS, nós temos um plano de promoção da lei básica, temos os projetos de concurso de declamação, entre outros, para que as pessoas, através da sua vivência, apresentar os seus conhecimentos sobre a lei básica e a sua compreensão sobre a lei básica, no sentido de comatar algumas dificuldades de compreensão do conteúdo didático. A redução em relação aos serviços públicos, nós temos vindo a promover a lei básica, divulgando esta lei. Relativamente ao ensino técnico profissional, temos um regulamento administrativo, é um projeto que vamos entregar em 2021 ao Conselho Executivo para ser discutido e depois entrar em vigor no ano de 2022. Quanto ao técnico profissional, ensino técnico profissional, no ensino secundário, esses estudantes vão preparar-se para o acesso ao ensino universitário. Por isso, os estudantes no ensino técnico profissional, em princípio, têm um plano para o acesso ao ensino superior. Quanto à escola de Taiwan, nós temos dois centros. Um é um centro de atividades técnico-profissionais. Em finais de novembro, já abriu as portas com cursos de culinária internacional e uma zona para o efeito, bem como de convenções e exposições e design de moda e de aparência. Temos ainda um centro de línguas que começou também a funcionar em finais de novembro. Nós pretendemos concentrar no ensino da língua portuguesa neste centro de línguas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Lam Luan Wai sobre os subsídios, 5.000 deficientes, portadores de deficientes, e
estas estatísticas abrangem todos. Claro que há alguns portadores de deficiência com um grau bastante grave e por isso não conseguem trabalhar. Mas com alguma deficiência auditiva, e mesmo que a deficiência é grave, podem trabalhar porque apenas têm uma deficiência auditiva. Claro que no ambiente de trabalho nós temos que prestar o maior carinho, especialmente quanto às informações de contra-incêndio ou de evacuação. Nós não podemos emitir só o som de alerta em som, mas sim também o alerta através de sinais ou outro tipo de sinalização. Nós vamos proceder às estatísticas para confirmar as necessidades reais. E quanto à categorização para a atribuição de subsídios, nós consideramos que os prestadores de cuidados, para além do subsídio, o mais importante é ter os apoios multidimensionais, porque, tendo em conta as experiências dos diretórios vizinhos, o subsídio é de montante único. Por isso, também não estamos a pensar em fazer uma categorização e atribuir o subsídio em função da categoria. Depois, o Sr. Deputado Pang Chuan, quando apresentou as suas opiniões relativas à revitalização do estaleiro de Laijiwon e ainda da fábrica de pensões de Yeklong, na verdade temos ainda a revitalização de outras indústrias. Por isso vou reservar esta resposta para uma outra oportunidade. Nós queremos que todos os monumentos sejam revitalizados, inclusivamente a zona de Laijiwon e ainda a Vila da Nossa Senhora de Cao, bem como a fábrica Yeklong. Nós temos ainda o Pátio de Eterna Felicidade. Quanto ao estaleiro de Laijiwon, nós estamos a planear para a instalação de um mercado e um espaço de lazer recreativo. Em toda a zona, nós temos alguns espaços já possíveis de serem reformulados ou utilizados. Por outro lado, ainda teremos uma exposição da fábrica de cal, que era uma indústria antiga na zona de Laijiwon, e depois a fábrica de pensões. Nós vamos também expor a história da evolução da indústria de pensões com toda a explicação, como já fiz a explicação e a apresentação anterior, não vou agora pormenorizar. O Pátio de Eterna Felicidade e a Vila da Nossa Senhora de Cao já está a abrir para o público passo a passo, e depois o Pátio da Eterna Felicidade também será aberto ao público. O Sr. Deputado Sou Carro, quando perguntou sobre os familiares dos residentes de Macau que sejam estrangeiros e que querem voltar a Macau, já em setembro, na altura, nós fizemos uma avaliação do surto epidêmico internacional e, assim, baseamos em critérios científicos. Nós esperamos que os nossos familiares ou as pessoas que querem vir trabalhar para Macau, ou mesmo os leitores das universidades, os professores das instituições de ensino superior, quando pretendiam voltar a Macau, também encararam as mesmas dificuldades. Então, como é que essas pessoas podiam vir a Macau? Nós não estamos a tratar de uma mera competição, mas estamos a ver uma questão da proveniência. Qual é a proveniência, ou se a taxa de incidência é elevada? Isto tudo são fatores que nós temos que ponderar. E a nível mundial, nós conseguimos fazer uma classificação das zonas, pelo que as zonas com menor taxa de incidência podiam os seus habitantes vir a Macau. E assim nós temos o continente chinês. Para além do continente chinês, em relação às outras localidades, nós ainda não temos os dados bastantes para certificar que são localidades de baixa incidência e de baixo risco.
Pelo que, durante toda a prevenção e controle da epidemia, a nossa posição nunca mudou. A nossa posição é coerente desde o início até o fim, que é assegurar a vida e a segurança dos nossos cidadãos. Os estrangeiros, quando virem a Macau, nós podemos assegurar que eles não trazem um problema de contágio em Macau, ou que não sobrecargam, não trazem uma sobrecarga para os nossos profissionais de saúde? Será que 100% podemos assegurar que a vinda deles não seja ameaça para o território de Macau? Se aqueles que pretendem vir de zonas de baixo, de médio ou alto risco, por exemplo, de Taiwan ou de Hong Kong, uma vez que são também concidadãos, e assim nós podemos ponderar. Nós não estamos a ignorar os outros, mas Macau não tem esta capacidade para resolver um grande número de casos, se esses casos aparecerem. Só quando a situação mundial ficar mais atenuada, ou consideramos alguma localidade, algum país com menor taxa de incidência, de acordo com as orientações dos serviços de saúde, é que podemos tomar uma decisão mais profissional em função da vinda destas pessoas ou individualidades com com um relacionamento com Macau. E relativamente aos professores vindos do interior da China, do senhor deputado Sou Carro ou da senhora deputada Chan Hong, eu vou convidar o senhor diretor para responder. Muito obrigado. Os dois deputados, Sou Carro e Chan Hong, focaram nesta questão dos professores do interior da China. E já há 12 anos, o Ministério da Educação achou que há necessidade de apoiar Macau na formação de professores. E por isso, tanto no ensino como na aprendizagem, como na investigação, o Ministério da Educação escolheu de entre os elites, os professores elites, para mandarem-nos vir a Macau. Mandaram-nos a vir a Macau, no sentido de eles colaborarem com os professores locais. Esses professores vindos da China não vão substituir os professores locais na lecionação da aula. Isto é, na aula é ainda o professor local que dá a aula, mas podem os professores vindos da interior da China assistir à aula, observando a aula e depois dar os comentários ao professor que lecionou a aula. E também não vai intervir na autonomia pedagógica da própria instituição de ensino. Pelo que não há esta questão de responsabilidades e competências entre os da China e os de Macau. Macau há também muitos professores decanos. Por que é que nós não podemos utilizar os nossos recursos humanos experientes para ensinar os mais novatos, os mais novos, os jovens, é que temos também este modelo de aprendiz de entre o pessoal docente. Entretanto, para promover a qualidade do ensino de Macau, nós utilizamos todos os nossos recursos, inclusivamente os peritos dos Estados Unidos da América, da Finlândia, da Austrália, de Hong Kong, de Taiwan. Peritos e académicos são convidados para virem cá para dar ações de formação aos nossos próprios professores. E em relação ao interior da China, não sei se sabem que as 3 literacias de matemática, de leitura e de língua, China ocupou o primeiro lugar do ranking internacional. E até o Reino Unido tem também convidado os professores da China para irem dar aulas aos professores do Reino ingleses, porque é que nós não podemos utilizar um sistema mais, um apoio mais sistemático para ajudar os nossos professores. Quanto aos resultados, nós temos vindo a visitar
as escolas e temos vindo a escutar a opinião dos professores. Temos também um relatório final em cada ano e por isso em cada ano temos vindo a otimizar o nosso projeto. Tal como a senhora deputada Chan Hong afirmou que o resultado é bastante positivo e durante os 10 anos nós conseguimos, se calhar vou depois dar mais a giga quanto aos resultados. 請林倫偉議員。 Senhor deputado Lam Nguyen Wai, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço imenso pela resposta detalhada da senhora secretária. Sim, sabemos que a lei básica e a Constituição devem ser ensinadas de uma forma mais aprofundada e através da vivência do dia a dia. Se nós quisermos compreender bem estas duas leis, nós temos que ter um curso de direito. Mas agora, os professores do interior da China, quando ensinam a lei básica ou a Constituição, se calhar também sentem alguma pressão, porque são professores de geografia, história, química, biologia, etc., e não das leis do direito, isto é, não do direito. E por isso, se quer para os nossos professores, também temos que dar as orientações para eles conseguirem agir de uma forma mais facilitada. Depois, outra questão. Em relação ao relatório da excelência governativa, temos um modelo de aprendizagem na prática através de uma experiência profissional. Nós temos a lei de bases do desenvolvimento e de cooperação entre Guangdong e Macau, e por isso nós sabemos que a Grande Bahia é uma boa base de dados e de informações em que os nossos podem aproveitar destas vantagens da Grande Bahia. E quando nós temos estas experiências no trabalho, quando nós queremos estas experiências no trabalho, podemos também enviar os nossos alunos, nossos estudantes, aos campos universitários do interior da China, nomeadamente da Grande Bahia, porque aí o espaço é muito maior e tem muitos mais recursos para ajudar os estudantes para as atividades curriculares ou extracurriculares, mesmo para, em termos de recursos financeiros, eu penso que a secretária pode ponderar. Tem a palavra o senhor deputado Peng Chun. Muito obrigado pelas respostas, pela senhora secretária e os seus colaboradores. Eu estaria com o esforço e o apoio da senhora secretária de contribuir para as instituições de ensino superior aqui de Macau e de elevar a sua qualidade. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Socarro. Muito obrigado, senhor presidente, senhora secretária. Relativamente ao subsídio de prestadores de cuidados, há algumas pessoas com deficiência mental grave e depois também temos aqueles que ficam permanentemente acamados. No entanto, 2.000 e tal patacas não é o suficiente para o subsídio. Alguns encarregados de educação já têm vindo a tomar conta das suas crianças há 4 anos. Agora, 5 anos, para o 5º ano, os encarregados de educação vão receber só um subsídio em projeto piloto. E agora, depois, como é que vai ser? No 6º ano, no 7º ano, como é que os encarregados de educação vão continuar a prestar cuidados às suas crianças? Que agora a limitação não sei se não é muito elevada e rigorosa, e as pessoas não conseguem candidatar-se ao subsídio de prestadores de cuidados. Aqueles que têm um grau mais elevado, um grau mais grave, digamos, precisam de prestadores de cuidados, mas aqueles de médio gravidade, se calhar também estão em lares. Claro que nós podemos ter parentes e familiares mais próximos para tomar conta dos deficientes, mas só que há ainda algumas pessoas que têm esta necessidade dos prestadores de cuidados, mas os prestadores, às vezes, só querem trabalhar 4 horas e os familiares têm que trabalhar 24 horas. Eles não podem escolher o horário de trabalho. Agora, 2.000 e tal patacas. Qual é o critério para avaliar se o projeto piloto é de efeito positivo ou resultado negativo? Se quer, depois da avaliação, acharem que o projeto tem um resultado negativo, então como é que vai ser? Vai ser abolido este projeto? Tem a palavra o senhor deputado Chan Wah-Keung. Muito obrigado. Por causa de falta de tempo, as minhas perguntas colocadas não foram respondidas. Os exemplos que acabei de dar, por exemplo, a Lei do Patrimônio Cultural, tem ou não um espaço de refeição?
Porque isto tem a ver com a herança do património cultural e os seus valores. Não sei se tem ou não medidas de revisão da lei. Em relação ao MTC, se quer por causa de tempo, é que não respondeu. Eu gostaria ainda de dar mais uma chega. No futuro, como é que nós podemos ter reconhecimento dos produtos farmacêuticos de MTC produzidos aqui em Macau? Isto também é muito importante para que os nossos produtos possam estar nas prateleiras da China. E, por exemplo, em Hanxin, os produtos farmacêuticos produzidos allí são reconhecidos como produção de Macau ou não? Porque a investigação é feita em Macau, a produção não sei se é feita em Macau ou não. Ou pode ser, por exemplo, no Parque de Hanxin. Sabemos que em Macau só temos em Coluana uma fábrica do gênero, mas não temos outras fábricas aqui situadas em Macau que são especializadas em medicina tradicional chinesa. E daí, não sei se como que nós podemos rever a lei para garantir isso. Estamos com uma falta de edifícios industriais e não sei quais são os requisitos ou os critérios para a normalização, por exemplo, das instalações das fábricas que têm a ver com a produção de produtos farmacêuticos. Muito obrigada. Senhora deputada Chan Hong, muito obrigada, senhor presidente. Eu espero que a senhora secretária possa responder às minhas intervenções, porque quanto aos professores do interior da China, já tenho a resposta, mas relativamente às políticas, eu quero ainda saber sobre o desporto e ainda sobre a condição física. Para o desporto, eu penso que as escolas têm que ter espaços suficientes para o efeito. No entanto, as escolas ainda não têm as condições favoráveis para a ministração de cursos e, por isso, temos esta urgência em melhorar o ambiente escolar. E depois, relativamente aos investimentos, eu penso que as apostas devem ser regulares, isto é, temos que ter investimentos regulares e, caso contrário, com esta recessão econômica, as pessoas ficam com muita preocupação. Claro que o chefe de executivo já afirmou mais do que uma vez que não haverá cortes no ensino, mas temos que ter um desenvolvimento sustentável e, pelo que não podemos ter uma interrupção do ensino em situações de vacas magras. E assim é que nós conseguimos ter uma boa lei para ser observada. E depois, relativamente às empresas sociais, como é que nós podemos ter um apoio bastante para as pessoas com necessidades e também as empresas sociais precisam do apoio do governo. Relativamente ao cigarro eletrônico, também existem muitos problemas com o cigarro eletrônico, daí espero que no próximo ano possa haver um melhoramento. Dito isto, ainda queria abordar sobre a questão da epidemia. Os serviços foram suspensos, foram limitados e os utentes dos serviços também foram limitados. Esses utentes precisam de apoio premente e atempadas. Muito obrigada, senhora secretária. Tem a palavra o governo? Primeiro vou responder as perguntas colocadas pelo senhor deputado Tamwaka, que tem a ver com o patrimônio cultural. A sua sugestão é tentar preservar esses edifícios históricos ou de preservar, por exemplo, a sua utilidade. Os exemplos que acabamos de dar, por exemplo, a antiga fábrica de pensões Yaklong ou os estaleiros navais de Lajivon, ou também os da Vila de Nossa Senhora da Cao. Macau já não temos livreiros e, por isso, se nós continuamos com a sua utilidade, isto não é viável, porque Macau já não se deixou a ter leprosos. Daí, quando nós pensamos na revitalização, claro que não vamos esquecer da sua história, mas sim, através de outros meios, de refletir qual foi a sua utilidade e qual era a sua função. Também temos exemplos com sucesso no interior da China ou no exterior. Vamos respeitar o valor daquelas construções e introduzindo novos elementos e novas funções para que nós possamos reservar, por um lado, o seu valor e também acrescentando novas funções.
Vamos também acompanhar de perto se é necessário ou não rever a lei. Estamos também a acolher mais opiniões ou sugestões e, em tempo oportuno, vamos fazer ajustamento. Por outro lado, a senhora deputada Chan Hong mencionou sobre a área de educação, especialmente o plano de médio e longo prazo. Temos as linhas gerais de desenvolvimento a médio e longo prazo do ensino superior de Macau e estamos na fase de consulta e a consulta vai terminar no próximo ano, no mês de janeiro. Vamos reforçar mais no ensino de amor pela pátria e por Macau e de ter novos horizontes e em relação ao plano de obra de céu azul. Podemos ver que na zona A, mais os outros terrenos destinados às escolas, conseguimos resolver a questão das escolas nos pódios. Daí de concluir essas obras de céu azul e de melhorar as condições das escolas menos favoráveis, com condições menos favoráveis. Já reservamos terrenos destinados às escolas e quanto ao investimento em educação, não se preocupem para essas despesas permanentes. Vamos continuar a persistir. É como o salário dos funcionários públicos, nós não vamos cortar esta parte. E quanto ao cigarro eletrônico, vou deixar o senhor diretor responder. E quanto aos serviços sociais, sim, estamos a encorajar os serviços públicos a adquirir com prioridade os produtos produzidos pelas instituições sociais. E o subsídio e o apoio, o IAS, também tem contatado frequentemente com essas associações ou empresas sociais por causa da epidemia. Nós diminuímos o número de serviço adquirido, mas pouco a pouco nós vamos aumentar e voltar à normalidade. E quanto aos novos serviços, também estamos a tentar encontrar planos e resolver esses problemas. E quanto ao número de requerimento para os prestadores de cuidado, agora o número é 131, mas ainda estamos na fase de requerimento, pode continuar a fazer o pedido. Em relação à questão colocada pelo senhor deputado Socarro, agora este é um plano piloto, por isso não podemos ser demasiado flexível, mas sim, através deste plano, através da aprendizagem, de revisão e de optimização, nós vamos ver como é que nós podemos tornar este projeto piloto para um projeto permanente e resolver a questão da necessidade dos prestadores de cuidados. Em relação à pergunta do senhor deputado Lam Wai Lun, quanto à cooperação da Grande Bahia e elevar a qualidade do ensino técnico profissional, sim, nós temos já mecanismos para garantir o funcionamento. Por exemplo, o regime das escolas irmãs germânicas. E daí é que nós também temos estas medidas para assegurar o funcionamento. Agora vou passar a palavra ao senhor diretor. Sim, relativamente aos efeitos, nós temos as reuniões com os diretores das escolas, com os coordenadores dos cursos e com os professores para otimizar todos os anos o programa de vinda dos professores do interior da China. Todos eles manifestaram um apreço e ainda uma afirmação em relação ao resultado obtido. Nós conseguimos ver que de PISA, da OCDE, nós conseguimos ter já uma maioria nas 3 literacias. E claro que isto tem a ver com os professores. No entanto, eu vou dar um exemplo. Em 2018, temos o relatório de PISA e conseguimos verificar que os resultados deveram-se aos investimentos do governo, melhorando o ambiente de ensino e de aprendizagem. Então, a DESES tem vindo
com a ajuda do Ministério da Educação, mandar a receber os professores do interior da China, que contribuiu esta medida para o fortalecimento e a melhoria da qualidade do PISA, do desempenho dos alunos no PISA. E nós temos estes estudos feitos com os resultados depois incluídos nos relatórios, e por isso é com base nos relatórios que nós continuamos com o nosso trabalho. O cantonês não é uma língua que nós excluímos. Nós somos uma cidade internacional com 3 línguas, 4 idiomas, e por isso nós queremos que os alunos conseguem utilizar bem o cantonense, mas também ter o domínio, pelo menos o básico, do mandarim para a conversação. Tem algumas perguntas que não respondi. Por exemplo, quando a terapeuta fala, conforme as nossas estatísticas, ou quando o número de fisioterapeutas é 43. Por isso, espero que com os finalistas na área de fisioterapeuta, nós conseguimos resolver o problema da falta de profissionais na área. E, por outro lado, quando o futuro plano na área de saúde, quando aos hardwares, as instalações, equipamentos, nos últimos anos, ou nos próximos anos, nós conseguimos satisfazer esta necessidade e procura, porque nós temos um novo hospital. Também temos um centro de reabilitação, um hospital de reabilitação, e agora está na fase de concessão. Estamos a prever 300 camas, porque nós conseguimos já prever esta necessidade. E juntando o hospital de reabilitação, nós conseguimos ter hardwares completos quanto à área de saúde. E em relação à pergunta de Chan Hong, os estudantes locais se pretendiam prosseguir o seu estudo no exterior, mas por causa da epidemia não podiam ir e daí têm de ficar em Macau. Vamos também aumentar as vagas aqui nas universidades locais. Quanto à admissão de estudantes, nós temos também algumas condições. Precisamos de garantir primeiro o prosseguimento de estudos dos estudantes locais e depois é que vamos receber os estudantes estrangeiros. Não se preocupem. E depois vou passar a palavra ao senhor diretor Lei. A senhora deputada perguntou sobre o cigarro eletrônico. Nós temos medidas de controle do cigarro elétrico muito mais rigorosas do que os Estados Unidos da América ou do Ocidente. Temos 45 casos de autuação contra o cigarro elétrico, por exemplo, a venda ilegal e ainda a venda online. Temos mais de 10 casos, 11 casos têm a ver também com o cigarro elétrico. Estamos a acompanhar e vamos continuando com os trabalhos. Relativamente à inscrição dos medicamentos da medicina tradicional chinesa, temos que ver que esta política irá ajudar a competitividade de mercantilização dos medicamentos da medicina tradicional chinesa e a sua venda no exterior. Na Grande Bahia, a província de Guangdong já ofereceu um benefício para aliás, umas medidas de preferência para os produtos farmacêuticos de Macau, para poderem entrar na Grande Bahia e ainda estar colocadas nas prateleiras. Entretanto, temos também o regime de inscrição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora com a quinta ronda, com as intervenções dos senhores deputados. Faça favor, Sr. Deputado Lei Zhanyu. Muito obrigado, boa noite a todos, colegas, senhora presidente e senhora secretária. Eu tenho alguns pontos a aportar com a senhora secretária. Primeiro é sobre o controle e prevenção da epidemia. Algum colega já colocou alguma pergunta sobre isto, por isso não vou repetir. Em relação à aquisição de vacinas contra a Covid-19, quais são os critérios do governo? Se o governo quer adquirir vacinas de países diferentes, então, na altura, os residentes de Macau têm o direito a obter as vacinas de que país?
O meu segundo ponto é, durante a epidemia, sobre a situação psicológica dos residentes. Com o impacto da epidemia, o hábito dos residentes já foi alterado e também causou muitos desempregos. Com um estudo de uma associação, cerca de 66% dos residentes de Macau ficam com ansiedade por causa da epidemia. O problema psicológico, se não pode ser resolvido, então pode causar ainda mais consequência mais grave. Por isso, o apoio psicológico é muito fundamental para os residentes. Por isso, o governo, de que medida é que o governo dispõe para fornecer apoio psicológico aos residentes de Macau? E o meu terceiro ponto é sobre a educação técnico-profissional. O diploma legal entrou já há cerca de 22 anos sobre a educação técnico-profissional. Macau quer promover a diversificação econômica adequada, então tem que desenvolver essa educação técnico-profissional, formando talentos com técnicas aperfeiçoadas. Aqui, gostaria de perguntar à senhora secretária. De facto, é também uma pergunta colocada pelo deputado Ho Yuan-san. A educação técnico-profissional, como é que ele pode articular-se com o desenvolvimento da diversificação econômica adequada de Macau? Este ano é o último ano do 10º Plano Quinquenal, 15º Plano Quinquenal. Em relação à percentagem de médico, o rácio de médico de cada 1000 residentes, também tem alguns indicadores a seguir, é de cerca de 2,6 e agora a taxa, a percentagem de enfermagem é só de 3,7 e cama para cada 1000 residentes é de 2,4. Quer dizer, o objetivo de percentagem da cama ainda não atingiu o objetivo previsto no 15º Plano Quinquenal. E em relação à formação de talento, isso leva muito tempo. O governo tem que investir mais nesta área. Eu gostaria de perguntar à senhora secretária, em relação à percentagem de enfermeira no 15º Plano Quinquenal, será que o governo tem um plano para atingir esse objetivo? Será que a formação de profissionais de saúde pode satisfazer as necessidades da sociedade de Macau ou não? O quinto ponto é sobre o emprego dos idosos. Isto também é um tema muito discutido na sociedade. O IAS lançou um programa de apoio às empresas locais para contratar idosos. O IAS está a elaborar agora um estudo sobre o resultado deste programa. Eu gostaria de também perguntar à senhora secretária sobre o resultado deste programa. Gostaria de perguntar também, será que o resultado desta investigação já está concluída ou não? A minha última pergunta é sobre segurança social. Tendo em conta a epidemia, Macau deste ano vai ter um déficit. Quer dizer, o regime de segurança social neste ano vai ter um saldo negativo. Por isso, no próximo ano, no relatório da SLAC, vai aumentar ou não o valor de pensão para idosos. Porque no próximo ano pode ter mais idosos a requerer a pensão. Eu gostaria de perguntar à senhora secretária
o Fundo de Segurança Social vai ou não tomar alguma medida para responder a essa situação futura? Em relação a esse mecanismo de ajuste regular, vai ser realizado ou não no próximo ano? Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Lam Yok Fong. Muito obrigada, primeiro. A liderança da senhora secretária. Agora Macau é uma cidade muito segura e também gostaria de agradecer pelo apoio e esforço dado pelos trabalhadores da linha da frente. Gostaria de compartilhar convosco a minha experiência. Eu participei num grupo universitário a fazer um estudo sobre 16 países em relação ao combate à epidemia e também partilhei o caso de Macau, especialmente quanto à importação ou quando as pessoas voltam para Macau, quais são as medidas tomadas por Macau. No início, as pessoas não acreditam muito sobre as medidas adotadas, mas na realidade é que as pessoas voltam de Hong Kong para Macau e depois foram transferidos aos hotéis para fazer quarentena, tendo de utilizar o cartão do hotel para subir aos elevadores. As pessoas pensavam que é muito difícil de assegurar o trabalho, mas Macau conseguiu. E por isso nós temos um número zero de casos de infecção na comunidade. Tudo isso merece um elogio, um aplauso, porque nós conseguimos prevenir casos importados e o governo tem de ter uma confiança em si, que está a fazer um bom trabalho. Antes eu também já escrevi muitas cartas ao governo, especialmente os familiares dos residentes de Macau que estão no exterior, que não podiam voltar a Macau. Sim, eles compreendem a situação de Macau é uma época de epidemia. Por isso estão a esperar por muito tempo, mas até quando? Quando soube que as atividades, por exemplo, tais como Grande Prêmio, também conseguiu realizar e daí já tem esperança de que os seus familiares estrangeiros também possam voltar para Macau. Não sei se pode ou não fazer primeiro um registro e depois fazer uma avaliação, por exemplo, do país de origem, qual é o seu risco e também a capacidade de acolhimento aqui de Macau. E pouco a pouco, gradualmente, deixam-lhes voltar a Macau. Eu entendo. No palco internacional, a situação agravou-se, mas espero que os familiares estrangeiros dos residentes de Macau podem voltar a Macau. A maioria deles, eu sei que o governo também já garantiu, se já ficarem no interior da China durante 14 dias, podem também voltar a Macau. Eu tenho aqui alguns dados estatísticos e depois também vou entregar à senhora secretária para a vossa referência. Não sei se o governo pode ou não prever um plano. Quanto é que essas pessoas que têm os seus familiares no estrangeiro, de deixá-los voltar a Macau, avaliando o risco daquele país de origem, ou, por exemplo, fazer aqui uma quarentena de 14 dias e criando condições de que Macau não é só uma cidade segura, mas também uma cidade carinhosa. Eu sei que muitas pessoas também estão afetadas pela epidemia, ou, por exemplo, quando aos cuidados, ou prestar atenção quando as pessoas vulneráveis, ou, por exemplo, o número de suicídio também já aumentou imenso. Aumentou 16% casos de depressão, casos de ansiedade, e por isso tem de prestar mais apoio quanto à área psicológica. Eu sei que o governo está a subsidiar muitas instituições sociais, por exemplo, disponibilizar linhas abertas, como evitar suicídio, essas linhas de apoio. Alguns temas também já foram apontados pelos colegas, mas também gostaria de acompanhar, por exemplo, quanto ao subsídio de cuidado para os prestadores de cuidado. Eu sei que agora é um projeto piloto, mas
Quanto a este projeto piloto, quais são os critérios a ponderar ou estão a acompanhar ou não? Vou fazer um estudo após atribuir este subsídio a prestadores de cuidados, quais são as partes que possam nos ajudar ou quais são os serviços que também necessitam. Ou no projeto piloto, não sei se também avaliou sobre o valor ou o montante. E quanto é que vai acabar o projeto piloto e de ter um estudo de conclusão sobre o resultado do projeto piloto. Não sei se tem ou não um calendário. E colegas também mencionaram sobre a residência de idosos, também é um projeto piloto. Não sei se o governo tem um plano geral completo. Eu sei que já fez um estudo quanto aos apoios dados aos idosos. Nem não sei se fez ou não uma estimativa de que quantos idosos estão a residir nos prédios antigos, baixos, sem elevadores. E quais são as medidas de apoio, os serviços de apoio. E qual é o número de idosos que nós conseguimos acolher. Antes também perguntei através de interpelações e também gostaria de continuar a acompanhar para além das instalações necessitam. Nas zonas antigas, bairros antigos, muitos idosos estão a enfrentar um problema de que são, por exemplo, viúvas ou que estão a viver sozinhos. Quando estão a viver sozinhos, os seus filhos também têm o seu trabalho e por isso não têm tempo para visitar esses idosos. São solitários e não sei se pode ou não fazer, por exemplo, uma cantina para idosos. A refeição é muito barata e que as refeições também são saudáveis, com menos sal, menos óleo e que tem um espaço para que os idosos possam conviver. E na área de educação, os terrenos dedicados à educação, quando o ensino especial, ou quais são os pontos escolhidos para os alunos de ensino especial, ou também as obras de céu azul, não sei, é por causa de planeamento urbanístico, é que não se toca muito nas linhas de ação governativa para este ano. Mas sabemos que os terrenos dedicados à educação é muito importante. Por isso, espero que a senhora secretária possa persistir isto, especialmente na CPU, também de ter membros na área de educação na comissão. E agora, cultura. Sabemos que vai fazer uma fusão do Fundo de Cultura que funciona junto do Instituto Cultural e do Fundo das Indústrias Culturais, tornando-se num fundo autônomo. E qual é a política em geral? Por exemplo, vai ter a sua predominância nas indústrias culturais ou na parte de cultura? Ou seja, qual é que vai ter mais importância? De cultura ou indústrias culturais? E há pouco também falou da fila da Nossa Senhora da K.O., leprosos. Antigamente era um sítio muito importante também reconhecido na Ásia. O fundador Wu Jiyin também é muito reconhecido e que é muito respeitoso. E por isso, quando fazer a revitalização, também tem de ter esses elementos religiosos e consegue refletir a sua história. Muito obrigado. Não gostaria... Espero que prestem mais atenção quando a velocidade fala, porque os intérpretes também precisam de acompanhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Aqui primeiro agradeço a todos os colegas e também aos trabalhadores da frente que trabalharam contra a epidemia. Agradeço pelo vosso esforço e também das perguntas que os meus colegas há bocado mencionaram. Também gostaria de dar alguma atenção na cultura, na educação e nas outras vertentes. Especialmente ao deputado Lei Chang-yu, que falou sobre aos requisitos e padrões da vacina. Encarando esta epidemia, antes da epidemia e depois da epidemia, tínhamos diferentes medidas. Antes da epidemia, que medidas é que tínhamos? E depois, que medidas é que nós teremos? E, portanto, em relação a essa vacina, qual é a prioridade do uso dessa vacina? Vamos primeiro fornecer aos trabalhadores dos cuidados de saúde,
Ou então também aos bombeiros, será que podem dar mais alguma explicação? E depois também sobre a reforma da medicina. No passado, muitos, por exemplo, que iam para Hong Kong ou para o interior da China para verem o seu médico e, na verdade, há uma grande necessidade nesta área especializada de cuidados de saúde que devem ser aperfeiçoados e reforçados para que o nosso sistema de medicina, sistema de saúde futuro seja reforçado. E, portanto, como é que nós podemos reforçar, ajustar essa nossa formação de especializados nesta área, da formação de médicos especializada. E, portanto, espero que essa parte também possa ser explicada. No mês passado, na apresentação da SLAG, do chefe executivo, também foi dito que será que pode ter alguns cursos sobre a inteligência artificial que pode ser introduzida no ensino primário. Portanto, já vi que já feita alguma introdução, já foi feita algumas alterações, por exemplo, sobre a promoção da lei básica, da Constituição, das línguas e, portanto, em relação a esses cursos de inteligência artificial, será que tem alguma ideia de como introduzir ao ensino primário? Porque, do que eu sei, já há três ou quatro escolas que já estão a ter cursos do género, mas os seus cursos não são uniformes e também não têm docentes profissionais para esta área. Mas no interior da China ou entre as regiões já tem um sistema de ensino muito completo de inteligência artificial que nós podemos ter como referência. E será que nós podemos introduzir estes sistemas? Há pouco também o secretário mencionou em vários ensinos ao vivo e também procedimentos de cursos online. Eu acredito que esta também é uma oportunidade para o desenvolvimento da nossa educação inteligente, do nosso ensino inteligente. E em relação ao sistema por exemplo, de fiscalização, o que é mais saudável para as crianças, o que é mais saudável para os seus olhos, esses cursos online, será que nós temos de ter alguns requisitos, algumas condições? Será que podemos ter algumas medidas de fiscalização que são próprias para os alunos, para a sua saúde? E também, há pouco também foi mencionado num aperfeiçoamento, portanto, sobre, por exemplo, a lei dos portanto, da lei da gestão de museus. Portanto, foi dito que na sua primeira norma, para o desenvolvimento, para promover o seu desenvolvimento, para promover a qualidade cultural e, portanto, em relação a estas leis de gestão, para aumentar a sua diversidade, aumentar o seu valor cultural, para aumentar o valor histórico, o valor artístico desta qualidade. E, portanto, foram definidas estas leis. Estes aspectos que mencionei são o objeto específico destas leis. E, portanto, peço que o secretário se pode ter em consideração no futuro, portanto, criar algumas legislações para a nossa lei de gestão de museus, tendo como referência as leis, por exemplo, das regiões vizinhas, por exemplo, de Taiwan, de Hong Kong, etc. Ainda tenho um pouco tempo, gostaria também de mencionar sobre o reforço da preservação do património cultural. Em relação a alguns
patrimónios privados, por exemplo, a fábrica de Panchões, os estaleiros, Leichivun. O governo, na verdade, utilizou muito tempo, muito recurso para revitalizar estes patrimónios. Mas apesar destes recursos públicos, há muitos que são recursos privados, que são propriedade privada. E, portanto, em relação a essas infraestruturas mais antigas, será que nós podemos utilizar, por exemplo, a cooperação com empresas privadas e, portanto, a cooperação com eles, sendo, por exemplo, uma estratégica proposta pelo governo e com a cooperação com essas empresas privadas para reforçar estas infraestruturas mais antigas, promover o seu valor, a sua cultura, para que os turistas possam ver o verdadeiro valor histórico, o valor cultural do nosso património. E também para que esses proprietários, turistas, cidadãos possam ter um desenvolvimento harmonioso entre estes patrimónios. São essas as questões. Muito obrigado. 主席， Caro presidente, caros colegas, caros dirigentes do governo, de facto a pasta de SACS é muito abrangente, que já representa 30% das despesas total do governo. Por isso, perante a epidemia, no início, podemos ver que os trabalhadores e os dirigentes também trabalharam muito na sua pasta em relação à saúde, cultura, desportivo. Sei que vocês já fizeram muitos trabalhos, especialmente para os grupos vulneráveis como idosos e crianças, mas a sociedade nunca fica satisfeita, especialmente no início da epidemia. Na altura, era ainda difícil adquirir máscaras, mas nós conseguimos aguentar. E agora, cada 10 dias, os cidadãos podem comprar um certo número de máscaras. É só Macau que pode fazer. Isso é um orgulho dos cidadãos de Macau. Sou da área de desporto, por isso, eu tenho algumas ideias sobre desporto. Macau utiliza muito dinheiro para a realização de atividades como Grande Prêmio. Sei que vocês enviaram muitos esforços para a realização de atividades. Com tantas atividades, não surgiu qualquer caso de infecção. Isso é também difícil. Como a prova, a corrida do Grande Prêmio, também pode concentrar pessoas. Isso não é fácil. Com tantas áreas, e Macau é uma sociedade tão pequena, no passado era ainda mais pequeno. E agora nós contamos com a zona Renqing. Aí nós podemos até construir um grande campo de desporto. E lá tem muitas instalações, zona de descanso para atletas. Também pode realizar muitas competições, concursos internacionais. Isso pode ajudar muito os atletas de Macau. Na realidade, para esses espaços, para além de atletas, o governo também deve pensar em como é que fazer melhor, ou aproveitar melhor esses terrenos, essas instalações. Depois do desporto, na área de saúde, eu não conheço muito bem a área de saúde, mas muitas pessoas têm dificuldade em ir ao médico. Muitas pessoas fazem muita fila no hospital público, especialmente nas consultas de especialidade. Tem que ainda fazer uma fila de mais de alguns meses. Eu não sei se é tão difícil ou não.
E não sei se os cidadãos que tão pobres têm dificuldades financeiras é que não podem ir ao médico privado. De facto, se nós contamos com a insuficiência de médicos na especialidade, de facto, se nós quisermos contratar médicos do interior da China, de fato, os médicos do interior da China também são de nível muito elevado. Por isso, nós podemos contratar mais médicos vindos do interior da China. Então, pode aliviar as dificuldades dos cidadãos de Macau em ir ao médico ou ter acesso a cuidado de saúde. Eu ouvi alguém dizer que as pessoas com doença crônica, vocês fornecem medicamentos com dose de 6 meses ou 1 ano. Se essa doente não tem a vida tão longa para consumir tantos medicamentos, então também não faz sentido. Por que alguns médicos estão dando medicamentos? Se dar menos medicamento de 2 semanas ou ainda dose inferior, então o cidadão tem que fazer uma vida de novo muito rapidamente. Mas para que haja menos vidas, por isso os médicos dão muitos medicamentos aos cidadãos. Por isso, não é uma culpa do cidadão nem do médico. Muitas pessoas também referiram sobre a medicina tradicional chinesa. Eu não conheço bem, mas ultimamente eu tenho tido contato com essa área. Em Macau, construir uma fábrica não é fácil. Eu acho que o diretor também compreende, também conhece muito bem a situação. Porque esse projeto tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa e também pelo Estado, é que nós podemos construir uma fábrica de medicamentos medicamentos da medicina tradicional chinesa. Por isso, medicina tradicional chinesa não é difícil, porque antigamente quando nós íamos ao médico, também nós íamos ao médico chinês. Também tem muitas prescrições médicas da medicina tradicional chinesa. No Japão também eles dão prescrição chinesa, de medicina tradicional chinesa. Por isso, os médicos da medicina tradicional chinesa também são valiosos. Por isso, eu gostaria que o governo, será que é possível também fazer um planeamento sobre os espaços esportivos em Hengqin? Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Gokchang. Primeiro, de forma breve, gostaria de reiterar um assunto. O chefe do executivo aqui, neste plenário, quando respondeu às minhas intervenções, prometeu em dizer que não pode ser atribuída uma dotação extraordinária de 7.000 patacas. Entretanto, pode ainda considerar os fundos acumulados na Fundação Macau para canalizar uma certa verba para aliviar as dificuldades da população. E recorrendo desta forma, modelos legais. E assim, eu espero que haja uma realização das promessas da administração governativa. E espero que o governo ajude o chefe do executivo na realização da sua promessa. Agora, depois, no próximo ano, como é que vai ser? O regime de previdência central não obrigatório
sujeitará a uma revisão e um relatório de revisão surgirá. Podemos mudar o regime não obrigatório para um regime compulsivo, ainda não sabemos porque há muitas incertezas, mas temos que otimizar os requisitos para a adesão ao regime de previdência. Também das interpelações cheguei a receber respostas no sentido de que as concessionárias dos serviços públicos, em princípio, ainda não têm condições para fazer com que os seus trabalhadores entrarem no regime de previdência central não obrigatório, uma vez que já existem os fundos de previdência privativos. E, entretanto, esses trabalhadores estão a trabalhar para a administração e, como são concessionárias dos serviços públicos, em princípio devem renovar estes contratos com a menção da preparação de passagem ou da transição de um fundo de previdência privativo para um fundo para o regime de previdência central não obrigatório. Haverá ou não hipótese de concretizar isto? É que as duas companhias de autocarros públicos, quando tiveram o contrato renovado, será que foram também obrigadas a aderirem ao fundo de previdência não obrigatório? Agora, as empresas podem aderir, mas os trabalhadores podem ou não escolher pela adesão ou não. É que os trabalhadores podem estar no regime privativo e querem ficar com esta previdência privativa, porque podem tirar, ou aliás, fazer a liquidação e levantar o dinheiro aí depositado, as contribuições aí depositadas o mais cedo possível, em vez de esperar pela exigência de idade no regime de previdência não obrigatório. Mas eu penso que elas, as empresas, devem estar em consonância com o governo, colaborando com o governo na promoção do regime de previdência central não obrigatório. E os seus trabalhadores, quando tiverem um modelo de transição de um fundo para o outro, acho que eles também estarão satisfeitos. Por outro lado, o governo terá ou não os capitais para continuar a manter esses serviços que têm a ver com o cotidiano da população. Ao efetuar a revisão dos contratos de jogo, eu espero que o governo tenha já uma preparação para que as operadoras futuras poderão ter uma parte das suas receitas brutas seja canalizada para suportar os encargos com a vida da população, para evitar que haja críticas contínuas relativamente ao fraco controlo da utilização do erário público. Por outro lado, eu ainda queria acompanhar um assunto, é que o governo da Raema tem vindo a criar os regimes de acreditação e de registro para diferentes profissões específicas. Os estudantes universitários também assim conseguem, passo a passo, serem acreditados nestes regimes. Temos para os assistentes sociais e também temos de outras áreas. No entretanto, no regime de acreditação, nós temos um conselho. Este conselho tem um mandato de 3 anos para a fase inicial da implementação do regime de acreditação dos assistentes sociais. E todos os membros serão nomeados por despacho-chefe do Executivo. Assim, para o segundo mandato, antes do segundo mandato, terá de ser elaborada uma proposta de metodologia de constituição da própria comissão e o surgimento ou a escolha dos membros para a respectiva comissão. Eu espero que haja já esta proposta no próximo ano e assim as pessoas podem ficar preparados e prevenidos para uma futura necessidade de composição da comissão. Penso que para os assistentes sociais devemos dar a liberdade de eles escolherem entre os seus pares ou entre os seus profissionais. E depois temos um tratamento mais científico. Só assim é que
passados 3 anos, a constituição da nova comissão para os assistentes sociais surtirá um efeito positivo. Esta manhã ainda recebi várias queixas de cidadãos sobre as consultas. É que, em relação às consultas da cultura, havia uma recepção dos sinais de televisão, e quanto aos sinais de televisão, algumas estações eram possíveis de receber em Macau, mas outras não são possíveis de serem recebidos os seus sinais em Macau, e que já a televisão de Hong Kong anunciou o fim da transmissão por forma antiga, mas entrando para a nova era digital, que muitos cidadãos não conseguem receber estes sinais televisivos, não conseguem ver qualquer imagem. Será que o governo não quer que os cidadãos recebam estas informações, especialmente da SKTV, ou haverá outro motivo, outra razão de perturbação na recepção desses sinais televisivos? Ou será que o governo não quer que a população receba informações da SKTV? É que, se assim for, então deve divulgar, e que as empresas de capitais públicos devem acompanhar com a situação, com o evoluir do tempo. Nós não estamos a exigir que haja uma transmissão televisiva de todos os canais do mundo, mas pelo menos são aqueles canais mais acostumados, mais tradicionais que nós costumamos ver, devem continuar a ser transmitidos na televisão de Macau e pelos anteneiros de Macau. Tem a resposta ao governo? Muito obrigada, senhor presidente. Agora convido o senhor diretor Lee Xin-yun para responder sobre a situação das vacinas e também a questão colocada pela senhora deputada Agnes Lam. Muito obrigada, senhora secretária. O senhor deputado Lee Chan-yu e o senhor deputado Wu também perguntaram sobre os critérios de aquisição da vacina. Neste momento, de acordo com as informações que consegui, todas as vacinas ainda estão prestes a sujeitar ao terceiro ensaio. Por isso, ainda não foram aprovadas as vacinas. Daí, quando é que nós começamos com a vacinação? Em princípio, quando as vacinas urgentes chegarem, vamos começar com a administração urgente aos profissionais. E esta utilização urgente, na verdade, ainda é a utilização de uma vacina não aprovada ou homologada pelas autoridades sanitárias. E, no entanto, como temos o risco na humanidade, e por isso temos que ter estas vacinas urgentes para serem administradas. Ainda não temos vacinas para os idosos nem para as crianças, porque faltam-lhes os dados clínicos para comprovar que as vacinas são eficazes. De acordo com a situação epidemiológica, a nossa situação não é grave e, por isso, o universo dos utentes que têm de levar a vacina ainda é menor. Depois da administração da vacina, suponhamos em Coreia do Sul, com a vacina antigripal, também uma pessoa de 17 anos morreu depois da vacina antigripal. Mas só que mesmo esta vacina não seja fornecida pelo governo, já com este caso, as pessoas ficaram sem confiança em relação ao plano de vacinação. E por isso nós já estamos integrados na União de Cooperação em termos de vacina mundial da OMS. Temos contactos com os laboratórios, com as farmácias, as empresas, e há pouco já dei que será uma aquisição de 1,4 milhões de doses. Entretanto, para o coronavírus,
nós temos que matar o coronavírus. E muitas vezes também há esta questão de produção da vacina através do vírus. Isto é, matamos o vírus e depois podemos produzir ou através de ensaios laboratoriais transformar numa vacina para, sim, contra o mesmo vírus. E esta é uma prática tradicional há mais de 50 anos e por isso podemos confiar nela. Em relação à vacina de Pfizer, mRNA, é praticamente como se fosse um gene e que a Pfizer está agora a criar um gene e injetar o gene no nosso corpo. Com as nossas células podemos ter uma composição sintética que é uma proteína IS para criar anticorpos. É uma vacina nova, sem muita experiência clínica. No entanto, a produção é muito mais rápida e abaixo de 75 graus, ou seja, 75 graus negativos para a sua refrigeração. E também temos que ter a proteína S para injetar no nosso corpo e depois, quando o nosso corpo contacta com a proteína S, nós podemos criar no nosso corpo o anticorpo. Já é utilizada em diferentes vacinas, mas não tempo tão prolongado para a produção como a vacina contra o coronavírus. E temos que ver o calendário. Em princípio, só para o primeiro tipo, nós podemos ter no primeiro semestre e para o terceiro tipo de vacinas, talvez só no segundo semestre. E neste momento, para o segundo tipo, ainda não temos um calendário. Para além da vacina, ainda temos que ter as curas. Como a nossa situação epidêmica não é muito grave, por isso a vacinação também não é tão urgente. Não é, e quanto à saúde mental, questão psicológica, sim, sinceramente, a população tem andado com alguma ansiedade, com alguma preocupação. E, de acordo com a linha aberta de vida da Caritas, os telefonemas recebidos totalizam, aliás, têm vindo a aumentar e depois, relativamente aos problemas emocionais e a tendência de suicídio, estes casos aumentaram realmente. No entanto, nós prestamos os serviços de apoio psicológico urgentemente aos necessitados. Temos também uma área profissionalizante de apoio aos necessitados, esperando conseguir ajudá-los a ter uma melhor saúde mental e uma melhor saúde psicológica. Temos que dar uma certa confiança à população para que fique menos preocupada com a epidemia. Casos de suicídio aumentaram e que o aumento foi de 5 casos. No entanto, o suicídio pode ter como razão a sua doença crônica. O paciente pode ser um doente de doença crônica e que não queria mais estar nesta vida. E por isso também alguns casos de suicídio prenderam-se com as doenças crônicas. Quando aos casos dos 19, houve 6 casos que têm com as doenças crônicas e depois também 3 casos com fatores financeiros, psicológicos, psiquiátricos, num total de 10 casos. O governo vai, de forma proativa,
em conjunto com as associações respectivas, com as organizações de fins não lucrativos, não governamentais, para construir uma boa plataforma em prol da saúde mental e psicológica da população. Quanto à academia de especialidades, no ano de 2018 foi instituída a Academia Médica e depois conseguimos ter os cursos de especialidade. Nós queremos que toda a formação, quer do público, o setor público, quer do setor privado, sejam organizados e ministrados na Academia Médica. Nós queremos que haja uma formação mais sistemática. Nós temos as faculdades com os cursos e depois mais 40 campos de formação especializada. E cada secção escolar já tem os planos de formação de médicos diferenciados. Nós ainda vamos apreciar para ver qual é a instituição hospitalar que possa ser responsável pela formação da especialidade. Cada secção ou cada campo de especialidade terá de considerar as necessidades de Macau e, assim, incumbir as instituições hospitalares para a respectiva formação. Nós temos cerca de 670 mil habitantes e, por isso, o ponto de saturação é muito fácil de chegar. Em termos de especialidades médicas, nós temos muitos médicos que fizeram cursos no estrangeiro, da medicina ocidental, 1.800 estão e 600 estão em formação no estrangeiro e, portanto, daqui a 4 anos vamos ter mais de 35% de médicos de medicina ocidental. Médicos de dieta e nutricionistas. Temos cerca de 48 a frequentar cursos no estrangeiro. Nós temos que ter um bom ajustamento e controle do número de profissionais, porque, caso contrário, chegando ao ponto de saturação, teremos mais oferta do que procura, o que significa que é um desperdício dos profissionais que se graduam nessas especialidades. E por isso temos que fazer um levantamento das necessidades de cada especialidade e depois é que podemos saber qual o número de especialistas que nós precisamos. Muito obrigado, senhor diretor Lei. E durante a epidemia, sabemos que também temos pessoas com ansiedade ou com problemas das emoções. O senhor deputado Lei Zhanyu também mencionou sobre este aspecto. Por causa da evolução epidemiológica, que tem muitos fatores incógnitos, incertezas, e por isso, às vezes, é difícil de imaginar como passar este tempo. Daí, a equipa da Universidade de Macau, do Serviço de Saúde e da IAS também estão a fornecer apoio. Também temos linhas abertas e de disponibilizar instalações contra a epidemia, de uma forma transparente, de deixar a população a conhecer sobre essas instalações e também temos uma página eletrônica com a publicação dessas informações. Espero que toda a população possa conhecer quais são as instalações disponíveis e de aliviar a vossa pressão e a vossa preocupação. Esta fase, para as pessoas com necessidade, também estamos a fornecer diferentes tratamentos. Temos consultas externas nos postos de saúde. E quanto ao ensino técnico profissional e o seu regime, ou seja, o regulamento administrativo, no próximo ano estamos a tentar concluir o trabalho quanto à sua revisão. Já procedemos a uma consulta e no documento de consulta
temos uma parte quanto à diversificação econômica e o seu mecanismo. E também vamos aprofundar a cooperação entre as escolas, as instituições sociais e também os profissionais. Ademais, vamos também reforçar o ensino técnico profissional no ensino secundário complementar. O senhor deputado Lei Zhang-yu também mencionou sobre a situação de enfermeiros. Agora, em 2020, nós temos 200 finalistas. E por isso é o número previsto no plano quinquenal, ou seja, 4 enfermeiros para 1.000 residentes de Macau. Este rácio é quando o número de camas, com o novo hospital construído, nós também temos o número de camas suficiente. E quando a ação social ou as empresas sociais, temos um plano de incentivo quando as empresas sociais, nós temos recebido 4 pedidos e um foi devolvido e que o outro é indiferido. Por isso só falta aqui 2 pedidos aprovados e que estão relacionados com a restauração. Num tempo curto, vamos entrar em contato com essas empresas sociais de celebrar um acordo dentro de 180 dias que possam já funcionar ou fazer o seu negócio, abrir as portas. E quando o Fundo de Segurança Social e o mecanismo, antes já entregamos a CPCS para fazer a discussão e a apresentação e no próximo ano, na primeira metade, para todos os membros da CPCS, vamos fazer uma apresentação do plano e ouvir, ao escutar as opiniões da parte laboral e a parte patronal e depois é que vamos lançar no mercado. E quanto à questão colocada pela deputada Annex Lam, sim, estamos já a estudar para que quais são as zonas com risco baixo e que nós podemos deixar os familiares estrangeiros voltar a Macau. Eu também estou com pressa, eu também estou a lançar várias medidas, só que quando estão prestes a publicar, depois vem a epidemia e daí foram suspensos. E que quando o plano piloto para prestadores de cuidados, eu também já referi várias vezes, por isso não vou repetir aqui. Quando a residência para idosos também estão a dispor uma cantina para idosos e para as organizações ou associações também estão prestes a oferecer refeições para os idosos com dificuldade na deslocação ou de entregar as refeições no domicílio. Depois, quando ao Fundo da Cultura e ao Fundo da Indústria Criativa e a sua função, sim, não temos uma predominância em que é a parte em destaque, mas sim, normalmente estes fundos também têm a sua função, por exemplo, de ouvir as opiniões. No futuro, se temos um novo mecanismo, eu creio que nós podemos ter um funcionamento melhor. Este novo fundo vai continuar a apoiar a indústria ou quando as organizações sem fins lucrativos e a organização das atividades e tem uma cobertura mais abrangente e que consegue abranger todas as atividades culturais. Isto vai beneficiar, com certeza, o uso de dinheiro quanto à concessão do subsídio. Quando a fila de Nossa Senhora em Cao, nós temos muitas informações históricas, incluindo o Sr. Padre Wu. Depois, com certeza, vamos reservar um espaço para exibir essas informações sobre a história de leprosos ou de uma forma de um pequeno museu de transmitir essas mensagens sobre a sua história. E quando o Sr. Wu
as escolas inteligentes. Agora, para uma parte das escolas, já estamos a disponibilizar cursos de inteligência artificial. Na realidade, no interior da China, a indústria de inteligência artificial já é muito maduro, já tem um desenvolvimento muito avançado. Mas Macau ainda está na fase inicial, preliminar, por isso, quanto à concessão do curso, ainda estamos na fase de estudo. Espero que o governo possa também juntar essas informações e recursos para ver quais são as escolas que possam disponibilizar cursos de inteligência artificial. Ou nós também podemos ajudar ou apoiar as escolas a abrir esses cursos. O senhor deputado Wu Zhouqi ainda referiu sobre a parte da fiscalização, especialmente as atividades online. As escolas inteligentes, este plano, nós temos critérios de reconhecimento internacional. Por exemplo, centro de nuvem de Tencent. E também temos a proteção de dados, que é reconhecido pelo Estado e que chega ao 3º nível de proteção. Por isso, é seguro a proteção desses dados. Também muito obrigado pela questão colocada do Sr. Zhang Lapquan quanto ao recinto desportivo em Hanqing. Antes, o Sr. Zhang Lapquan também já referiu sobre a hipótese. Sim, estou grata a ver o resultado. Se houver oportunidade, nós também gostaríamos de escutar mais opiniões para que nós possamos fazer um estudo ou uma análise quanto à sua viabilidade. E quanto ao patrimônio cultural e a sua salvaguarda, de cooperar com algumas empresas, sim, estamos a andar neste rumo. Espero que com a liderança do governo nós possamos ter cooperação entre o privado e o público e de fazer a revitalização do patrimônio cultural. Bem, o tempo já chegou. Eu vou responder as outras perguntas posteriormente. Obrigada. Muito obrigado pela resposta pelos dirigentes e pela senhora secretária. Eu gostaria de perguntar sobre o Fundo de Segurança Social. Nos próximos 2 anos financeiros, vai ainda não ter uma repartição extraordinária de saldos orçamentais. Será que isso pode afetar ou não o funcionamento do fundo? Aqui, em relação à opinião sobre os trabalhos do controle e prevenção da epidemia, como na sua apresentação, Macau conseguiu um resultado de 0 caso morte e também baixa taxa de casos graves e elevada taxa de recuperação. Nós precisamos de agradecer aos profissionais de saúde da linha de frente, mas também aos trabalhadores do bastidor. Para além de elogio, mas também todos nós precisamos de seguir rigorosamente as medidas do controle de prevenção para contribuir para a recuperação econômica da sociedade de Macau. Nesta batalha contra a epidemia, nós precisamos de refletir quais são as experiências adquiridas pelo governo nesta batalha contra a epidemia. Se nós podemos fazer bem os trabalhos de conclusão, é que nós podemos avançar para mais longe. Muito obrigado. Palavra, senhora deputada Lam Yofong. Muito obrigada pela resposta da maioria das minhas perguntas. Eu gostaria de acompanhar a situação sobre a cantina para idosos. Eu sei que na futura residência para idosos vai dispor uma cantina para idosos, só que, por exemplo, agora na habitação pública tem lá muitos idosos, tem muitos tempos livres, mas não tem muitas atividades a que possam participar. São solitários e que estão a viver sozinhos. E quanto à parte da cultura,
estou a ver que no futuro vai haver um pequeno museu na vila de Nossa Senhora de Cao que vai ter informações quanto a Senhora Padre Wu e a situação dos leprosos. Mas para as outras atividades de grande envergadura, não sei, por exemplo, quanto à contagem para o ano novo, se também vai ser suspenso ou cancelado. Porque os profissionais da área cultural já não têm emprego ou que o seu emprego foi suspenso, por isso não tem receita. No futuro, a TST vai ser integrado na área da SEF. Tem também nos vossos bases de dados, por exemplo, que tem a ver com a culinária dos maquienses, os pratos maquienses. Não sei se tem um mecanismo para garantir que consegue continuar a ligar com o Instituto Cultural. Como é que vai tratar essas informações nas bases de dados? Nos últimos 20 segundos, eu gostaria de fazer um apelo junto do governo em nome dos vegetarianos. Tenho muitos amigos vegetarianos, por exemplo, em Hong Kong ou em Taiwan. Eles também têm informações ou guias quanto à comida vegetariana. Não vão dizer que a comida vegetariana não tem nutrição. Eu creio que o governo possa tomar como referência. Muito obrigada. 各位主席， Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado à Secretária e também ao Diretor Lei pela sua apresentação e resposta. E também pela resposta do Diretor Low. Basicamente responderam às minhas perguntas, mas talvez por causa do tempo. Em relação à lei da gestão de museus, será que vocês terão um estudo? Gostaria de completar algumas informações. Há pouco a secretária falou sobre a vila da Nossa Senhora de Cao. Talvez também terá um museu para isto. E é mesmo para isto que nós devemos definir a lei de gestão de museus. E também o trabalho, a promoção do trabalho de digitalização de vários materiais desses museus. E também o registro das marcas, registro dos vários conteúdos dos museus. Isto são todas matérias que devem ser incluídos na lei de gestão. É uma vertente muito importante e também para o nosso património mundial, assim como para esta cidade de turismo, para essa cidade como centro de turismo e lazer é muito importante. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Mgocha. Minha questão pode ser muito delicada e não é fácil de responder, mas sabemos que já existe um relatório de auditoria e que só até 2040 é que o Fundo de Segurança Social vai encontrar uma situação problemática, mas agora quanto à dotação de verba, nós podemos ou não ter uma melhor canalização de verbas para que as garantias sociais da população sejam ainda asseguradas. E, por outro lado, há algumas questões bastante difíceis de responder, sendo elas muito delicadas. Haverá ou não um projeto de melhoria relativamente aos serviços de acreditação. Os contratos dos autocarros públicos têm ou não alguma cláusula para o efeito de para a obrigação de adesão no regime de previdência central não obrigatório. Penso que todas as concessionárias devem estar no regime de previdência central não obrigatório, porque mesmo não sendo da mesma secretaria, devem colaborar com o governo. Por outro lado, a empresa de capital público que proporciona os sinais televisivos deve ser limitada de canais de sinais televisivos. Essa empresa deve ou não proporcionar serviços adequados à população, uma vez que perante o cenário da epidemia a população não pode ter outros divertimentos e por isso os canais de televisão são os essenciais. Por isso eu gostaria de assim acompanhar as questões. Faça favor o governo. Peço desculpas, senhor Wu,
Mgochang, que por causa da ordem só consegui responder as perguntas colocadas pelo deputado Zhang Lapquan. E agora gostaria também de completar um pouco quanto às questões colocadas pela senhora deputada Lam Yofong. Quando aos prédios baixos, antigos, e o seu número de idosos que residem nesses prédios. Conforme as estatísticas de 2016, temos cerca de 17.500. E quanto aos idosos solitários, são cerca de 6.500, que são casais e são idosos. E o Sr. Mgochang também falou da repartição extraordinária de saldos orçamentais. O Sr. Chefe Executivo também mencionou sobre o estudo de viabilidade de haver uma dotação de repartição extraordinária de saldos orçamentais para o próximo ano. Também gostaria de convidar o Sr. Diretor Yong em relação ao regime de previdência central não obrigatório e a questão colocada pela Sr. Li Zhanyu quanto ao regime de segurança social. Muito obrigada, senhora secretária. Relativamente à questão das empresas públicas e privadas a participarem no regime de previdência central não obrigatório, desde a sua implementação, eu e os meus colaboradores contataram todas as empresas. Praticamente, elas já têm um regime de previdência privativo e que estes fundos foram já instituídos há muito tempo com regras muito diferentes do regime de previdência central não obrigatória. Mas incentivamos as empresas concessionárias e já 9 aderiram ao nosso regime. Relativamente às empresas privadas, também temos vindo a colaborar com elas. Uma empresa vai começar a aderir no regime a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, pelo que são 10 empresas concessionárias. Elas todas têm o Fundo de Previdência Privativo para garantir a aposentação dos seus trabalhadores. Agora, haverá ou não uma canalização de verbas para o Fundo de Segurança Social para engrandecer a situação financeira? Nós temos a dotação dos impostos do jogo e depois temos também as receitas integradas do governo, cerca de 1%, e depois as contribuições pela entidade patronal e laboral. Por outro lado, também temos uma lei para consolidar a situação financeira do Fundo de Segurança Social, pelo que temos umas fontes mais alargadas para garantir a estabilidade financeira do Fundo de Segurança Social. Num prazo médio a longo, isto é, por cerca de 50 anos, nós teremos já uma situação financeira mais estabilizada. E até 2020, nós temos já um orçamento de 89,2 mil milhões de batatas. Alguns deputados perguntaram sobre esta partilha comum de 1% para aumentar este 1% e depois ainda a dotação aliás, as contribuições de 3% para elevar, ou por outro, 3% de dotação a elevar esta percentagem e ainda também alterar a percentagem das verbas vindas dos impostos do jogo. Neste momento, nós ainda vamos continuar a escutar as opiniões das quadrantes sociais para ponderar a necessidade de revisão do nosso mecanismo. Neste momento, nós, como não temos saldos orçamentais extras ou positivos, nós, na verdade, no ano de 2020, podemos cobrar os 3% do saldo financeiro do ano de 2018. Significa que no próximo ano o nosso orçamento pode receber os 3% de
vindo do orçamento do território de 2019. Portanto, são cerca de 1,5 mil milhões que nós vamos receber do cofre. Estes montantes poderão aliviar a pressão sentida da dotação da verba vinda dos impostos do jogo. No entanto, e apesar da economia estar a ser muito afetada pelo coronavírus, o Fundo de Segurança Social tem vindo a investir de forma prudente. Nós temos os gestores de investimento que nos ajudam a preparar as carteiras de investimento em função das necessidades, pelo que as carteiras de investimentos são mais viradas e apontadas para uma preservação do capital, e de maneira que nós temos os investimentos normais, sem sujeitando aos sobressaltos que nós temos enfrentado ao longo do ano. Relativamente ao aumento, ao crescimento orçamental, os nossos investimentos ainda deram retornos positivos. Há pouco, como referi, que foram 89 mil milhões. E temos ainda as reuniões com os gestores de investimentos, temos a avaliação do resultado para que a estabilidade financeira seja mantida a longo prazo. Senhor Presidente, agora vou responder às questões do senhor deputado Kit em relação à lei dos museus. Estamos com uma atitude aberta. Espero que possa também ouvir as vossas opiniões e sugestões quanto à lei dos museus. Em relação à pergunta do senhor deputado Mgao Chan, aos canais televisivos, não conseguem ver esses canais? Peço desculpa, não consegui responder esta pergunta. Espero que o senhor secretário Raimundo possa responder esta pergunta. Eu também vou encaminhar a questão ao senhor secretário Raimundo. E em relação à cantina dos idosos, da senhora deputada Lam Yok Phong, eu vou convidar o senhor diretor para responder. Muito obrigado. Em relação a esse tipo de trabalho, de facto, nós estamos a fazer muitos trabalhos. Desde o último ano, nós lançamos uma lei e também já constituímos uma comissão. E em março, nós também lançamos alguns critérios, um regime de acreditação dos trabalhadores desta área. E depois da entrada em vigor, também podemos receber os pedidos. E agora, no total, 1.592 pessoas foram acreditadas. E 1.205 pessoas já fizeram o seu registro. Não é nada fácil concluir esse volume de trabalho durante tão pouco tempo, porque nós recorremos à via online para concluir esses trabalhos. Em relação ao reconhecimento de exame e também em relação ao programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, e no próximo ano, para essas 5 assistentes sociais, essas associações de assistentes sociais, também levamos tempo para proceder à avaliação para os idosos com dificuldades de deslocação. Então, nós também temos serviço de proximidade de serviço para entregar refeição aos idosos. 2 empresas sociais também fornecem esse tipo de serviço. De facto, nós temos uma rede de serviço. Nós podemos contactar com 4.000 idosos para além da refeição. Também podemos levar os idosos para o centro de serviços diurnos para reforçar a conexão dos idosos com a sociedade,
para receber também os nossos apoios. 我哋現在 Vamos agora fazer um intervalo de 10 minutos.